Quantas vezes você pensou não ser criativo? Que criatividade era dom, coisa de artista ou músico? Eu sou o Júnior Gama e tô aqui para mostrar para vocês que criatividade não é mágica, muito menos pode perlim-pim-pim. Criatividade é uma ferramenta de solucionar problemas. E esta habilidade todos nós podemos e devemos treinar. Eu tenho aqui algumas dicas para vocês de formas de trabalhar melhor a criatividade e desenvolver melhor a sua criatividade. O primeiro ponto é, você já deve ter ouvido muito falar que criatividade é pensar fora da caixa. Mas se criatividade é uma ferramenta para solucionar problemas, vai que a solução está dentro da caixa. Então eu falo que criatividade não é pensar fora da caixa. Criatividade é pensar dentro e fora da caixa. Criatividade é uma forma de pensar para solucionar problemas. E para solucionarmos esse problema, nós precisamos ter o olhar do sim, o olhar feliz. O que é isso? É aceitar as situações que temos em volta. Então eu tenho que entender quais são as minhas condições, quais são as ferramentas que eu tenho na minha disponibilidade para poder solucionar os problemas e resolver da melhor forma possível. Para isso também a gente precisa testar. Se temos condições, se tivermos alguma ideia, temos que colocar essa ideia a teste. E errar faz parte do processo. Quando entendermos que errar faz parte do processo, a gente vai ter mais coragem para fazer os testes necessários para a nossa criatividade. Faça coisas diferentes. É muito importante, até parece um clichê quando a gente fala de criatividade, né? Mas fazer coisas diferentes nos permite experienciar coisas novas. Isso vai fazer muito sentido quando a gente entrar no processo criativo. E claro, precisamos ser curiosos. O Google está aí, uma ferramenta muito prática na palma das nossas mãos. Então, quando quisermos saber algo melhor sobre alguma coisa, é só pesquisar no Google. A gente vai lá, tem vídeos, tem muita ferramenta disponível para a gente poder aprender mais. E seja Havaianas. Eu vou explicar para vocês melhor. Havaiana é aquele chinelo que a gente usa para não escorregar quando está lavando calçada, né? Mas ele também já é um artigo de moda. Havaiana já é um artigo de moda também. E ele também é utilizado quando vai fazer fuga em azulejo, ele é utilizado por alguns pais para educar filhos, ele é utilizado para muita coisa. Porém, ele continua sendo um chinelo. Ele faz várias coisas, mas ele mantém a sua essência. E é isso que a gente precisa fazer. Precisamos fazer várias coisas, mas mantendo a nossa essência. Por isso eu digo, seja havaiana, seja multitarefa, seja polivalente. Leia mais livros, leia mais revistas, leia mais jornais, leia mais artigos na internet, leia mais. A leitura ajuda o nosso cérebro a trabalhar, a leitura traz muitas informações novas, isso ajuda muito na nossa criatividade. Então, quer ser mais criativo? Leia mais. E combine ideias. Imagina quando você vai almoçar e alguém vem e coloca à sua frente uma salada de alface. Isso para mim não é uma salada de alface. Isso para mim é alface temperado. Salada é mistura. Então, seja salada. Misture vários conceitos, várias ideias e vários conhecimentos. Seja salada. E uma parte importantíssima da criatividade é cuide do seu corpo. Quando a gente não está bem de saúde, está doente, dor de cabeça, com fome, nós não conseguimos ser criativos. Um corpo são é uma mente sã. Então, cuide do seu corpo para poder ser criativo. E quando a gente fala em cuide do corpo, eu falo também do ócio criativo. E talvez você já deve ter ouvido falar dessa expressão, e ócio criativo não é simplesmente parar sem inputs nenhum, sem ideias nenhuma. Não. Ócio criativo é quando a gente tem esse tempo para nós, quando a gente cuida de nós. A gente vai cuidar da nossa mente, do nosso corpo, vai ter esse momento de relaxamento, que é uma fase importante também dos processos criativos. E falando em processos criativos, de que forma funciona esse processo criativo? Os processos criativos são basicamente divididos em 3 grandes grupos. Os inputs, que são as entradas, todos os nossos conhecimentos, habilidades, estudos, esses são os nossos inputs. Tem a parte do processamento, que é quando todas essas ideias começam a trabalhar entre si para a gente solucionar um problema, e tem o output, ou a saída, que é quando a gente tem realmente a ideia criativa. Nessa parte do input, é um pouco do que eu falei até agora, sobre fazer caminhos diferentes, experiências diferentes, treinar habilidades diferentes, esta é a ideia do input.
Quando a gente fala em processamento, e para processar essas ideias, sendo que criatividade é uma ferramenta de solucionar problemas, para processar todas essas ideias, nós precisamos de um problema. Então, primeiro a gente tem um problema, entende este problema para poder solucionar. O que acontece muitas vezes é que a gente pega uma situação e logo queremos pensar na solução dela sem entender realmente o problema. Então a ideia é entenda o problema. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer perguntas para o problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Preciso ir no mercado comprar comida. Tá, para quê? Para matar a fome. Tá, então o problema é a fome. Não necessariamente eu preciso ir no mercado. Como que eu posso resolver o problema fome? Eu tenho que fazer a comida chegar até mim. Eu não preciso ir até o mercado. Então, para isso, eu posso desenvolver um aplicativo que eu vou entrar em contato direto com o restaurante e ele vai entregar a comida na minha casa. Entenderam como é importante a gente entender o problema e fazer perguntas para ele? E daí sim a gente consegue ter soluções criativas. Então, a primeira parte deste processamento é entenda o problema. A segunda parte do processamento é a gente entender, dentro dos nossos inputs, dentro das nossas referências e experiências, o que faz sentido para resolver esse problema. Aí a gente vai lá na nossa memória, junta todas essas informações e coloca elas todas juntas para a gente poder resolver esse problema. Aí é o momento da incubação, quando essas ideias começam a se conectar, elas começam a conversar entre si para buscarmos esta solução. E dentro do processamento, a última parte é a iluminação, que é quando vem a ideia. E aí a gente já parte para a terceira fase do processo criativo, que é o output, a saída. Então a gente teve a ideia, teve a iluminação, teve essa ideia e a gente precisa colocar ela em prática. Esta é a fase dos testes, da gente testar, validar, fazer, dar errado, ver o que deu errado, ajustar para depois lançar o produto, lançar a ideia. Entendem que quando alguém vem com uma ideia totalmente criativa, dentro da cabeça dele, passou por todo esse processo criativo, e esse processo da criatividade tem começo, que é essa entrada, o input, meio, que é o processamento, e fim, que é o output, ou a saída, ou a ideia em si, que a gente vai começar a executar. E quanto mais a gente trabalha a nossa criatividade, mais criativos e mais automático esse processo todo vai ficando. É o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? Imagine que o cérebro seja como um músculo. Quanto mais a gente exercita, mais forte ele fica. Quanto mais a gente treina, melhor ele fica. Isso é neuroplasticidade. Quanto mais nós treinamos a nossa criatividade, mais criativos a gente vai ficar. E ok, mas e na mão na massa? Como isso funciona? Tem algumas ideias de como trabalhar a nossa criatividade. E uma delas, que eu gosto muito, é pense na notícia. Se você tem um problema para resolver, um produto novo para desenvolver, qual é a notícia que você gostaria que saísse no jornal na manhã seguinte? É o produto mais inovador, mais tecnológico, mais barato. Em cima dessa notícia, a gente faz um caminho inverso. A gente vai lá nos nossos inputs buscar quais são as ideias, conhecimentos, experiências que a gente tem que favoreçam a gente a buscar essa notícia. A outra forma famosa de criatividade é o brainstorm, ou tempestade de ideia. Quando a gente vai tendo as ideias e vai jogando as ideias sem filtro, sem julgamento, coloca todas as ideias para fora e depois entende quais dessas ideias vão fazer sentido para a solução do nosso problema. Eu, quando trabalho com brainstorm, gosto de trabalhar com post-it. Tanto é que essa é a parede do meu quarto, dentro de um dos processos criativos que eu estava. Então eu trabalho com muito post-it. Eu organizo eles de forma que eu entenda, mas eu jogo todas as ideias em post-its, uma ideia por post-it, de forma clara, objetiva, e jogo tudo na parede para depois eu entender, ver esse painel todo e fazer a conexão com as ideias para chegar na melhor solução. E quando eu falo em input para buscar essas ideias todas, eu gosto muito de anotações. Vocês viram, em post-it ou anotações em caderno. Eu tenho esse caderno de ideias há uns 8 anos. Ele já está todo preenchido. Porém, quando eu preciso buscar alguma solução diferente, algum conteúdo diferente, alguma ideia, refrescar minha cabeça, eu acesso esse caderno e vou buscar nele algumas das ideias que eu já tive ao longo desses anos.
Entenderam como criatividade é um processo? E o principal da criatividade é não ter medo de falhar. A gente tem que colocar as nossas ideias à prova, precisamos colocar nossas ideias para rodar. Todos nós somos criativos. A grande diferença é que alguns executam, outros têm medo. Então, criatividade é muito mais sobre coragem de executar do que o pode perlim pim pim ou um toque de mágica. Então, lembre-se, para a gente poder exercitar a nossa criatividade, tenha depósito de ideias, alimentem os seus inputs, as suas entradas de conhecimento e o principal, executem. Executem as ideias que vocês têm. Se você achar que a primeira ideia não foi tão criativa assim, continue, porque a criatividade é um exercício. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor sobre o processo criativo e lembrem-se, criatividade não é dom, é habilidade treinável.